Olá, turminha! Hoje a nossa aula de história é sobre herança indígena e literatura indígena. Então acompanha aí comigo. Bom, turminha, hoje a aulinha de vocês é sobre herança indígena e literatura indígena. Então vocês vão pegar o livro de história e colocar lá na página 80, que nós vamos acompanhar esse texto e refletir e falar um pouquinho sobre ele, tá? Então ele começa dizendo que a vida dos indígenas ela está baseada na necessidade deles de interação com a natureza, né? Então, durante muito tempo a cultura europeia, que é a cultura portuguesa dos estrangeiros, ela foi valorizada e as dos índios foram deixadas um pouco para trás. Então, os livros eles estão trazendo de volta um pouco sobre a história dos indígenas, né? Porque nós sabemos que isso é uma história bem longa e a gente já vem estudando há algum tempinho, tá bom? Então, nós vamos dar uma pulada lá para o parágrafo, o quarto parágrafo, onde tem assim, ó. A cultura dos indígenas ela está baseada na coletividade e sustentabilidade. Esse termo coletividade ele está falando em relação a todas as pessoas da tribo participarem da organização da comunidade. Então, cada um tem sua função. Então, os homens têm a função deles, as mulheres têm a função, as crianças, os idosos, ok? Então, tem tudo aqui nesse pedacinho. Então, os homens, eles são responsáveis de caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre a guerra ou paz. As mulheres, elas semeiam, modelam, tecem redes, né? Plantam, coletam alimentos, preparam alimentos e cuidam das crianças. As crianças e os idosos, elas confeccionam utensílios, materiais, artefatos de palha e cerâmica. Então, bem aí na página 80, a gente finaliza com essa questão da organização da comunidade indígena, tá certo? E aqui na página 81 que nós vamos realmente aprofundar o que seria essa herança. O que é herança indígena? Gente, herança indígena é uma coisa que é deixada de geração em geração, tá? Então, vamos ver o que acontece. Ó, essa questão da colheita, bem aqui no início, todos os integrantes da tribo participam, tá? Apesar de todos terem sua função, mas em relação à colheita, todos eles participam. E aí, do modo de vida deles, o que nós herdamos? Ó, nós, a grande parte da sociedade, porque nós somos descendentes de misturas, né? Então, quais são as contribuições de indígenas para a culinária? Então, anotem aí. Podem marcar, ó. Na culinária nós temos a tapioca, o beiju, a pipoca, a moqueca. Então, tudo isso foi herança indígena, tá? Na cozinha, a gente utiliza técnicas de cocção. Vocês vão ver bem aqui nessa imagem o que significa cocção, que é uma técnica de cozinhar os alimentos, tampar eles, né, com a tampa e cozer eles, né, no vapor. Então, isso é uma técnica dos indígenas que nós herdamos. Também herdamos temperos, nós herdamos também bebidas. E nos utensílios, nós usamos cestos, peneiras, redes, abanos, feitos com fibras de cordas, né? Fibras e cordas, como potes, vasos, urnas funerárias e panelas feitas de barro, tá? Então, nós herdamos tudo isso dos indígenas em relação à culinária em geral. Sobre as danças indígenas, né, nós temos foguetes, que são festas, tá bom? E em algumas localidades do nosso país existem foguetes mais conhecidos. Então, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo mostrando sobre as danças, como, por exemplo, o cateretê, tá? Vocês vão ver bem o cateretê de Minas Gerais, ok? Ai,
vocês já viram o exemplo de Cateretê, tá? Nós temos também a dança do Mato Grosso e do Pará, conhecida como Cururu, que vocês estão vendo aqui nessa imagem. E ao longo do tempo, nós temos também que ao longo de todo o litoral, né, ela é realizada. Nós temos também a dança conhecida como Jacundá, no Pará, que vocês vão ver essa imagem bem aqui. Pará e Amazonas. E também nós temos a dança chamada Pífano, tá? Aqui, Pífano em Alagoas e Caboclinho. Então, Pífano é essa dança aqui. E a Caboclinho é essa outra dança aqui que acontece em Pernambuco. Então, nós temos algumas danças indígenas que foram incorporadas à cultura das cidades. Então, vamos lá. Nós herdamos na alimentação, nós herdamos na dança, em algumas danças. E também nós temos algum tipo de semelhança na estrutura familiar, tá? Porque nós temos a cultura do casamento, os indígenas também se casam. Estabelece a aliança entre aldeias, então uma família, né, casa com a outra, elas acabam se unindo. E também nós temos essa estrutura que os homens eram responsáveis pelos encaminhamentos da vida da tribo, como as plantações, as guerras, caçadas, casamento, antropofagia e luto. Agora eu queria falar sobre um tema com vocês, o que seria essa antropofagia. Gente, a antropofagia é um tipo de ritual indígena, que esse ritual indígena, eu não concordo. Eles praticavam um ritual quando existia guerra, quando eles ganhavam, né, do seu oponente, eles comiam esse oponente em forma de receber a força daquele oponente, tá? Então, sobre isso, nem todas as tribos praticam isso. Isso daí muita gente chama de canibalismo, que nem todas as tribos praticam isso, mas a gente precisa levar isso para nossa visão, tá? Então, lá em Romanos 12:2 diz assim: não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, faz parte da cultura deles, mas não significa que a gente concorda com isso. Deus, ele fez os animais e outros recursos da natureza para que a gente pudesse se alimentar. Infelizmente, né, alguns indígenas praticavam isso ou ainda praticam, nós não sabemos. Mas não são todos, viu, gente? Então, levem sempre essa reflexão, que apesar de ser da cultura deles, a gente respeita, mas não significa que a gente aceita, tá certo? Então, a partir dessa explicação, vocês vão responder a página 82, tá? E aí vocês vão escrever sobre as palavras de vocês aí na primeira questão. Então, todas são respostas pessoais. Vocês vão, depois de tudo que a gente estudou, tudo isso aqui é feito com resposta pessoal. Vocês vão ler as perguntas, vão refletir sobre elas e vão responder. Então, a questão da página 82, as questões da 82 até 84 são todas respostas pessoais, ok? Obrigada. Então, agora chegamos ao nosso último assunto, que é sobre a literatura indígena. Então, a literatura indígena, ela é basicamente oral. Ela está baseada na oralidade, ou seja, ela é falada, tá? Então, os antigos povos, elas transmitiam a tradição indígena para gerações pelo meio da fala. Então, eles contavam histórias, eles contavam lendas, como a gente já falou antes. Então, lendas que falavam principalmente sobre a natureza. Então, dessa forma, a memória, elas eram guardadas, essa memória é guardada por eles, tá? E ela também levam essa tradição por meio da música. Às vezes já tem músicas prontas que elas são levam a história de forma cantada, tá? Então, eles transformam aquela história deles em uma música e passam lá através dos rituais. Então, nós vamos estudar bem aqui na página 85, ó, esse quadrinho azul, que já tem aqui sobre a explicação de como funcionava, né? Qual era o objetivo. Ó, na literatura indígena, existem divisões, né, de gêneros textuais de acordo com o objetivo para cada situação. Nós temos narrativas, instrutivas, canções e invocações, ok?
que são as narrativas. Narrativas são comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo. Então, ele já tem uma narrativa, é quando você conta uma história, ok? Nós temos as instrutivas. São comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça e pesca, crenças místicas e etc. às crianças. Então, as instrutivas, elas são aquelas histórias que dão as regras, que fazem aquelas instruções do que eles precisam, ok? Nós temos as canções, que elas são comuns em momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. E as invocações, que são próprias dos momentos de curas medicinais ou de prática de algum trabalho. Então, essas invocações, eles fazem como se fosse uma reza, uma oração, para que a pessoa seja curada. Ele já tem essa invocação dele já preparada e é passada, como eu já falei, de pai para filho. Então, recentemente eles já tiveram acesso à escrita e agora, em vez da maneira oral, eles também estão usando a forma escrita como registro, né, para tudo, para levar essa tradição mais à frente, né? Então, nós sabemos que a escrita ela é um registro muito importante, porque a gente pode confirmar lá no futuro se um documento era verdadeiro. Então, por isso que os indígenas já se adaptaram a essa questão da escrita. Então, por meio dessa explicação, vocês vão responder aí comigo a página 86. Então, vamos lá. Identifique os gêneros textuais de acordo com a situação e escreva o nome correspondente abaixo. Letra A. Quais são, daquelas que a gente estudou, né? São próprias dos momentos de cura medicinal ou de prática de algum trabalho? São as invocações. Então, a resposta da letra A é invocações. B. São muito comuns para as diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo. Então, são as narrativas. Letra C. São mais comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. São as canções. D. São mais comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes e tradições, técnicas de caça, então é um ensinamento, então são as instrutivas. E aqui, vamos para a segunda. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Em que está baseada a literatura indígena? Então, a resposta está baseada na oralidade, tá? O que os povos indígenas utilizam para transmitir a tradição? A fala. Eles utilizam a fala para transmitir, tá? De pai para filho, de pai, de avós para os netos, para os seus netos, né? Página 87, letra C. O que é fundamental para os povos indígenas e por quê? A memória, porque com ela eles podem guardar as histórias vividas e criadas por eles. Então, ela é fundamental. A memória faz com que eles guardem e passem para os seus filhos, né? As histórias sobre a tribo. D. O que os povos indígenas conheceram recentemente e como têm buscado utilizá-la? Eles conheceram recentemente a escrita e têm buscado utilizá-la como forma de registro e um resgate da afirmação oral. Então, aquela afirmação que era oral, eles estão agora registrando por escrito, ok? E a terceira questão, a resposta é pessoal, quando ela diz assim: sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem suas tradições. Então, vocês vão responder como é que eles transmitem essa tradição. E quarta questão, vocês vão dar a opinião de vocês sobre a literatura indígena. Então, aqui terminamos o nosso conteúdo, né, que por acaso vai ser o assunto da atividade avaliativa de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós sabemos que a nossa visão enquanto cristãos é ser respeitoso, né, com a cultura das pessoas, mas ser respeitoso não significa que eu vou concordar e que vou levar isso para minha vida. Não, tá bom? Então, lembre-se sempre de Romanos 12, versículo 2. Não devemos nos conformar com este mundo, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês.
e até a nossa avaliação, tá? Beijos.